Cumprimentando a todos, declaro aberta a sessão. Registrando, nós estamos recebendo aqui os estudantes do Colégio Logosófico e damos as boas-vindas, desejamos que aprendam alguma coisa aqui com a gente. Senhor Sejam bem-vindos. Presidente, pela ordem, eu só queria fazer um registro que foi deferido hoje a aposentadoria do nosso colega João Alberto de Almeida. E, pelo presidente do tribunal, eu queria registrar e requerer que seja oficiado a família, ele, dando os parabéns e felicidades para a nova etapa, né? E o reconhecimento dos excelentes e profícuos trabalhos prestados em prol da justiça do trabalho. Isso, então registramos aqui votos de congratulações com o juiz João Alberto de Almeida pela sua aposentadoria. Com adesão dos advogados. Ele realmente já tinha comunicado, eu encontrei com ele, acho que ele está lá na primeira turma, e ele me falou realmente, optou pela faculdade, né, vai continuar na faculdade mais uns anos, e não... Então, votos de congratulações, com adesão do Ministério Público, dos senhores advogados, né? E fica feito o registro, vamos oficiá-lo. Podemos começar. Pauta dos processos físicos. Primeiro é o número 3 da pauta, que é o RO 287-2014-113, relator doutor Anemar, revisor doutor Marcelo, terceiro votante doutor Rogério, inscrito doutor Rafael Andrade Pena pelo primeiro recorrente. Número 3. Número 3. Doutor Anemar, com a palavra. Antes eu vou só fazer dar uma explicação aqui. O senhor é professor? Isso. Eu vou dar uma explicação ligeira, porque aqui nós somos 4 desembargadores e 3 votam no processo. Então, sempre fica um de fora. E os votos são elaborados com muita antecedência, são elaborados no gabinete e, como o processo, a maioria 90% dos processos são eletrônicos, todos que vão votar têm acesso ao voto antecipado. Então, divergência que tem já é registrada antecipadamente e todo mundo já viu os votos. Então, os debates aqui são muito poucos, porque só em caso mesmo de divergência, em consideração ao advogado que faz a sua sustentação, certo? Porque a maioria quando chega aqui, nós já sabemos como que vota cada um dos desembargadores, certo? Então, essa é a explicação que eu gostaria de dar para vocês se localizarem aí. Então, eu passo a palavra ao doutor Anemar para ler a conclusão do voto. Senhor presidente, a conclusão é no sentido de não conhecendo o recurso ordinário apresentada pela reclamada por deserto e conhecendo o recurso ordinário interposto pelo reclamante, no mérito estou dando parcial provimento para condenar a reclamada e pagar ao autor 60 minutos extras por semana, observados os limites da inicial, bem como o disposto na súmula 264, com reflexo em férias mais um terço, 13º salário, repouso, aviso prévio, fundo garante mais 40%, e os critérios de cálculo serão definidos na execução. Estou mantendo o valor da condenação. Esses 60 minutos, só para situar os advogados, refere-se ao intervalo intra-jornada não concedido. O senhor tem a palavra, doutor. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, ilustre relator, demais componentes da igreja turma, ilustre representante do Ministério Público, demais colegas advogados presentes, caros alunos, boa tarde a todos. No caso, excelência, a gente pediria o acompanhamento dos demais pares com relação ao não conhecimento do apelo patronal por deserção, mas pugnaria, data máxima vênia do voto condutor, pelo elastecimento do voto, no sentido de condenação de horas extras a títulos de participação em NDE, reuniões, bancas de TCC e sábados não remunerados. No caso dos autos, excelência, a participação por NDE, que é o núcleo docente estruturante da faculdade, ele decorre de portaria. Essa portaria está às folhas 147 dos autos e é um trabalho realizado fora do tempo destinado à docência em sala de aula. Trata-se de elaboração de plano de ensino, estruturação dos docentes, análise do planejamento pedagógico e, além disso, além dessas atividades de NDE que eram realizadas fora da jornada ordinária de trabalho do reclamante, ele também se punha à disposição em jornadas também fora da regular fixação de jornada para as aulas
propriamente ditas, notadamente as reuniões. A prova testemunhal trazida aos autos, notadamente o depoimento do senhor Leonardo Milhorato, revela que pelo menos 2 vezes por semestre haviam reuniões com todos os professores, a coordenação e a direção da faculdade, de cerca de 2 a 3 horas. Essas reuniões se davam antes mesmo do início do semestre letivo. Era para poder estruturar, saber como é que ia ser o desenvolvimento da docência durante aquele semestre, quais seriam os possíveis problemas que poderiam ser enfrentados dentro da sala de aula, e esse tempo destinado à reunião não estava computado, muito menos pago por parte da reclamada. Além disso, quando o reclamante era convocado para participar de bancas de TCC, que são as monografias, essas participações em bancas se davam em horários em que não deveria estar lecionando, sob pena de prejuízo de uma turma inteira em detrimento de um aluno. Todas essas participações em TCC foram robustamente comprovadas nos autos, e o fundamento sentencial para o indeferimento de que a participação em TCC, em NDE, reuniões e essas aulas ou trabalhos realizados aos autos estava englobado como se fosse adicional extraclasse. Ousamos discordar da sentença de primeira instância, não sabemos ainda os fundamentos do voto condutor, mas não se pode considerar esse tempo gasto nessas atividades como sendo atividade extraclasse. Pela própria dicção da convenção coletiva, o adicional extraclasse diz respeito àquelas da preparação, correção e análise para as aulas que deveria lecionar. Nenhuma dessas atividades se insere nessa acepção de adicional extraclasse. Então, nesses termos, excelência, pugnaria pelo acompanhamento do voto em relação ao não conhecimento do recurso patronal e pelo elastecimento do provimento ao recurso do reclamante pelos pontos apresentados no recurso e reiterados em tribuna. Justiça. Pois não, doutor? Doutor Neymar. Rapidamente aqui, sobre a questão das horas extras, eu estou levando em consideração tudo que o ilustre advogado sustentou da tribuna, levo todos os aspectos em consideração, inclusive faço referência aqui ao depoimento do reclamante, o que constata é o seguinte: em primeiro grau, a jornada postulada da inicial de 40 horas semanais foi reconhecida, sendo que 10 dessas horas da jornada foram destinadas às aulas lecionadas e 30 horas em atividade de extensão. Então, é o seguinte, considerando que o reclamante percebeu durante todo o pacto laboral adicional extra-classe destinados às atividades realizadas fora do horário de aula, relacionada às classes regulares sob a responsabilidade do professor. E também o fato de que as horas destinadas à participação no NDE, inclusive reuniões, orientação de alunos, correção de provas e lançamento de notas, dentre outras, já se encontram remuneradas, não havendo, portanto, de falar em pagamento de sobrelabor relativamente a esses títulos, a essas situações, doutor. Por esse motivo, eu estou entendendo que corretamente decidiu de primeiro grau e no que tange lá ao intervalo que eu reconheci, porque ela não juntou os controles de jornada, nós estou entendendo que aplica-se, por conseguinte, o disposto na súmula 338, TST, e determinando o pagamento da 1 hora por intervalo interjornada. Doutor Marcelo. Estou acompanhando integralmente. Eu também estou de acordo e a decisão é unânime nos termos do voto do relator. Muito obrigado. Excelência, tem um outro processo do PJE. O senhor aguarda um minutinho, nós vamos terminar esse aqui e vamos ver o do senhor. Tá ok, obrigado. Aqui os demais não... Tem nada. Bom, então, inexistindo divergência nos demais processos físicos, eu proclamo que todos eles foram julgados à unanimidade nos termos dos votos proferidos pelos ilustres relatores. Passamos, então, aos processos eletrônicos. Pauta da relatoria do desembargador José Murilo de Moraes, em que atuam como segundo votante doutora Neymar Pereira Amaral, terceiro votante
Dr. Marcelo Furtado Vidal. Há uma preferência regimental, advogada do Espírito Santo, no número 12 da pauta, que é o RO 10.609-31/2015, que é a doutora Érica Blunk Valentim, que está inscrita pela recorrente reclamada, que é a Madeira Indústria e Comércio. Então, é o 12 da pauta, doutor Zé Murilo, tem a palavra. Senhor presidente, eu conheço o recurso no mérito dolo e parcial provimento para excluir a indenização substitutiva da PLR e reduzir o valor arbitrado aos honorários periciais do perito Evandro da Mota Reis para R$ 1.500. Reduz o valor arbitrado da condenação para R$ 13.500, com custas de R$ 270 pela recorrente já pagas, mantendo a sentença quanto ao mais. Com a palavra. Excelentíssimos membros dessa Egrégia Corte, uma boa tarde a todos. É a primeira vez que eu falo aqui nessa corte, então eu gostaria de constar que é a minha honra de estar vendo vocês, não só de ver o nome, né? Bom, esse processo eu só vou sustentar com relação às horas in itinere, que é uma matéria fática, e prestar alguns esclarecimentos. O reclamante ele trabalhou numa obra que fica em Colatina, no Espírito Santo. Essa cidade de Colatina é a penúltima que faz divisa com Minas Gerais, através da cidade de Aimorés, é muito próxima. Parte desse trajeto é servido por transporte público em Colatina. E outra parte, todo o trajeto, desde Aimorés até Colatina. A sentença de piso ela reconheceu a confissão ficta, aplicou a confissão ficta no caso dos autos pela ausência do reclamante na audiência. No entanto, ela não excluiu as horas in itinere, considerando algumas situações. A defesa ela alegou o seguinte, que há transporte público compatível com a jornada de trabalho do reclamante através de 3 empresas que fazem esse serviço, a Joana Dark, a São Roque e a Aviação Marilândia. A recorrente ela sustenta que, no caso dos autos, a confissão ficta deve ser aplicada para excluir as horas in itinere pelo simples fato de que o ônus da prova seria do reclamante, já que a ele foi aplicada a confissão ficta. A partir do momento que a recorrente ela alega em sua defesa e traz o seu recurso que a cidade ela é servida por transporte público, inclusive fazendo juntada de documentos de renúncia ao recebimento do Vale Transporte e de que, ao menos em Colatina, há prova documental de que há serviço de transporte público, a sentença não poderia ter mantida. Deve ser reformada. Não há justiça nesse caso. O reclamante ele falta na audiência, é aplicada a confissão ficta, a empresa ela alega que existe transporte público, ela comprova através de documentos, e ainda assim essa condenação é mantida. Então, a defesa ela simplesmente presta esses esclarecimentos. Se não for reformada no total para ser excluída as horas in itinere, que ao menos seja reduzida pela metade. Homenagem à súmula do TST, que fala que se parte do trajeto ele é servido por transporte público, então que as horas in itinere incidam apenas nesse pequeno trajeto. E devolvo a palavra, não vou demorar mais, as matérias restantes são de direito, só gostaria de pedir atenção nesse fato pela confissão ficta. Nós temos alegado na defesa que é servido por transporte público e que o horário é compatível. Pois não, doutor Zé Murilo. O juiz aqui ponderou essa questão da ausência do reclamante e reconheceu com o tempo que a própria recorrente tinha reconhecido que era de 1h20 itinerante. A cláusula coletiva ela retira totalmente o direito ao pagamento, que a nossa súmula aqui exclui, nesse caso, só quando é em torno de 50%. Mais de 50% não é considerado como vale da cláusula. E face disso é que eu estou mantendo a decisão. E realmente essa questão aí da pena de confissão me preocupou um pouco, mas qualquer coisa pode entrar com o embargo declaratório, que eu tenho prazer em consertar, se for o caso, viu? Okay. Porque realmente eu estou vendo aqui que pode ter havido algum problemazinho aí, tá bom? Então, estou mantendo. O relator está mantendo o voto, o revisor, doutor Anemar. Estou de acordo com o relator. E o doutor Marcelo. Também de acordo. E a decisão unânime nos termos do voto do relator. Boa tarde. Obrigado, agradecemos a presença. Pois não. Número 5 da pauta, RO 10.337, 21/2015,
Inscritos e presentes, Dr. João Braulio Faria de Vilhena, pelo recorrente, que é o reclamante, e doutora Flávia Maria Pimenta Barroso Chiari, pela recorrente reclamada. Doutor Zé Murilo, é o 5 da pauta, Sim, né? Ricardo e Belgo. Eu ressalto que eu recebi advogado do reclamante no meu escritório, no meu gabinete, vi o memorial, li o memorial com atenção, revi os autos novamente, né, depois do memorial, e a minha conclusão é a seguinte, senhor presidente, conheço dos recursos do mérito do parcial provimento ao do reclamante para determinar a retificação da sua CTPS, para que nela conste que a saída se deu em 24/11/2014 e acrescerá a condenação o pagamento da indenização por danos morais decorrente do cancelamento do plano de saúde no valor de R$5.000. Ao da reclamada, nego-lhe provimento. O arbítrio acredita condenação nessa instância, o valor de R$5.000 com custas de 100 pela reclamada adicionais. É meu voto, senhor presidente. Pois não, quem fala, são 2 recursos, quem fala pelo reclamante, senhor? Pois O senhor não. tem a palavra? Senhor presidente, demais subjuíza, ilustre colega, os demais presentes. São 3 pontos que foram destacados no memorial, que foram entregues aos gabinetes de Vossa Excelência, mas é que vem da tribuna insistir. Houve a condenação em horas extras até 2012, porque havia ponto por exceção, e que efetivamente não era autorizado ao autor fazer as marcações de exceções. Houve a condenação. Daí em diante, até a dispensa dele, havia o controle de pontos. Só que os próprios controles de ponto não são fidedignos. E aqui é o que vale dizer do próprio depoimento do preposto da reclamada. Está aqui dito que as catracas localizadas na portaria da empresa registram os efetivos horários de entrada e saída de todos os empregados, mas não emite comprovantes. E aqui é que é o destaque, que em sua maioria esses horários coincidem com os horários de ponta. Ou seja, o que é coincidem? Na maioria, significa que os cartões de ponto não são os verdadeiros. Os horários da catraca é que são os verdadeiros. Nós pedimos por inúmeras vezes a apresentação dos documentos. Infelizmente, né, a empresa tangenciou dizendo que não tinha, que é com terceiro e etc. Mas, enfim, então que se aplique a súmula 338. É o que se pede inicialmente. Há um segundo pretensão, que são as partes principais, embora o nobre relator já tenha destacado aí um provimento parcial, é que a empresa tem efetivamente um plano de beneficiar os seus trabalhadores com muitos anos de casa com uma gratificação de 1 a 3 salários, um salário a cada 3 anos. E aqui nós demonstramos na perícia que efetivamente existe um funcionário, dentre os poucos documentos que vieram aos autos, Falei com o Geraldo que já tinha arrumado. o Dante Godoy Ribeiro. Dá um exemplo dele, trabalhou 11 anos na Belga, ali na Becaerte. Trabalhou 11 anos e recebeu uma média de o quê? 2,15 remunerações. E quem disse que ele estava aposentado? Porque o argumento central da sentença para negar o direito a ele é que ele não teria se aposentado. Por isso é que não teria direito. Agora, quem diz que existe aqui a comprovação da prova da aposentadoria dele? Não há. E digo mais, a defesa alega que pagou desligamentos sazonais, ou seja, fazia planos de incentivamento a desligamento sazonais, e por isso que pagavam uma gratificação extra. Só que essa não é a prova que está nos autos. É que, efetivamente, sempre houve o benefício, a concessão do benefício, independente de haver a sazonalidade. Efetivamente, a Belco sempre fez isso, fazia aqui, fez em Monlevade, fazia em Sabará. Agora, não é o caso daqui. Então, pede com a devida vênia também o provimento nesse aspecto. E, finalmente, é a questão aqui que o juiz de primeiro grau, no que diz respeito à indenização por danos morais, em decorrência da
criação e manutenção pela empresa de uma lista negra para vetar o ingresso de funcionários ou de parentes de funcionários que tenham anteriormente ajuizado reclamações, o juiz, efetivamente, ele extrai da prova dos autos que existe essa lista, que sempre existiu. Só que ele transfere para o empregado, um mero auxiliar administrativo, a criação, responsabilidade e o gerenciamento. Qual que é o benefício que ele tem para fazer isso? E digo mais, tem os documentos aqui, que são os e-mails, que são as consultas do pessoal da seleção, perguntando, esse eu posso ou esse não posso? Para o reclamante. Aí o reclamante, esse pode, esse não pode. Então, aqui os documentos. Agora, esses aqui são partícipes ou não? E quem que é efetivamente o beneficiário final? É o reclamante? Com o que ele ganhou isso? Ele fez obrigado. Então, com essas pequenas ponderações, pede a costumeira atenção de Vossas Excelências e que se haja a extensão do provimento do recurso do autor. Muito obrigado. Com a palavra, a ilustre advogada da empresa. Excelentíssimo senhor desembargador relator, demais componentes dessa egrégia turma julgadora, meus colegas presentes, alunos que muito nos lisonjeiam, em que pese o voto proferido pelo doutor desembargador relator, merece reparo no ponto de fixação do dano moral e na exclusão das horas extras que se pretende. Como já dito pelo meu nobre colega, foi fixado realmente a indenização, o pagamento de horas extras pelo período de 2 de 2010 a 7 de 2012, desconsiderando o ponto por exceção previsto em acordo coletivo. Todas as pessoas, inclusive o reclamante que trabalhava na área de RH, tinha pleno conhecimento que eles poderiam lançar qualquer tipo de exceção nesse ponto e receber ou mesmo compensar eventuais idas ou não. Isso é tão verdade que o próprio depoimento da testemunha trazida a rogo do reclamante informou de forma muito clara que todas as horas extras eram anotadas pelo chefe do depoente, corretamente pagas e compensadas com folgas. Isso aqui se refere ao depoimento da testemunha do reclamante do período anterior ao ponto por exceção. E as outras testemunhas a rogo do reclamado confirmaram a mesma questão. Quando se existia o ponto por exceção, havia-se sim a compensação e eventuais pessoas que não compensavam recebiam efetivamente as horas extras. Quanto ao período em que houve já, extinguiu-se o ponto por exceção, que foi a partir de 2012, em que pese a informação do nobre colega, na realidade não se pode se utilizar a catraca da empresa, que é um sistema Honda utilizado por terceiros, apenas para acesso de controle, de segurança da empresa, e aquele que é fixado pelo Ministério do Trabalho, dos termos da legislação aplicável. É nele que se faz o controle de ponto, que não fica nem 10 passos de onde que é a catraca de entrada da empresa. Então, obviamente, que a partir do momento que havia o controle de ponto efetivo na empresa, em que ele marcou e teria, obviamente, descrito todas as suas jornadas, inclusive quando viajava e chegava 4, 5 horas da manhã pegando o veículo lá, estão todas anotadas, foram pagas corretamente horas extras, não cabendo qualquer reforma da decisão a partir de maio de 2012, quando que se implementou o ponto eletrônico na empresa. Quanto às horas extras de viagem, pedimos que fosse reformado a decisão no que se refere à fixação dela no período como se tivesse ocorrido com base na planilha que foi juntada pela própria reclamada nos autos. Ocorre que muitas dessas audiências nessas planilhas são audiências que ocorreram de manhã, que, na realidade, ele era preposto da empresa em diversas audiências fora da região metropolitana, e audiências que ocorreram às 9 da manhã, não seria digno que o reclamante se voltasse de Betim às 8 da noite. Então, eu peço a devida atenção para esse ponto, no momento em que houve a fixação de horas extras para esse período posterior, que, na realidade, não existiram. Quanto ao incentivo de desligamento, deve ser mantida a decisão que não admitiu, porque, na realidade, os incentivos de desligamento comprovados nos autos estão todos assinados por terceiros e ocorreram 7, 8, 9 anos. Inclusive, aquele citado, como Dante e outros, eram diretores, gerentes, pessoas que tinham cargos totalmente distintos do reclamante e receberam, obviamente, um benefício diferenciado. O que ficou provado de forma robusta e inequívoca é que o reclamante não preencheu os requisitos.
e não tinha direito ao incentivo. Não se pode querer estender a ele uma condição que a empresa também não dá aos outros empregados. Então, se não tinha condição, obviamente, se ele não fez os requisitos do incentivo, ele não poderia ter direito a ele. Quanto ao dano moral, na realidade, em que pese ele ter demonstrado realmente a questão da eventual prova, foi simplesmente uma tentativa de consulta, na realidade não há nenhum tipo de relatório, só uma marcação via internet, que na realidade não faz prova, e que se ele ciente que se tivesse talvez dado um único telefonema para a empresa, isso teria se resolvido numa questão de segundos, mas na realidade não ocorreu, então gostaria da reforma da decisão quanto à questão da determinação de pagamento de R$5.000 pela questão do dano moral pela não utilização do plano de saúde. Quanto à questão da lista, ficou provado de forma muito robusta nos autos, pelas oitivas das testemunhas, inclusive roladas, que ele era a pessoa que impulsionou isso na empresa. Ele era a pessoa que determinava as pessoas que enviassem a ele a lista para que ele avaliasse ou não. Por quê? Porque, como preposto, ele tinha um contato muito intenso e ele achava que ele teria que avaliar isso. Então, foi uma determinação criada por ele e pela empresa. Inclusive, nos momentos em que ele se encontrava de férias ou mesmo se desligou, isso acabou. Quando ele estava de férias, não tinha ninguém que fazia esse tipo de análise. Então, na realidade, não há nenhum tipo de dano moral a ele. Na realidade, foi uma procedência criada por ele. Então, com base nessas palavras, o que se espera é que seja reformada a sentença nesse aspecto, o acordo nesse aspecto, e que seja realmente excluída a condenação em horas extras que foi anteriormente fixada. É o que se espera. Pois não. Doutor Zé Murilo. Senhor presidente, essas questões estão todas aqui examinadas aqui no voto, entendeu? Todos esses aspectos, antes do ponto por exceção, posteriormente, a questão do intervalo, questão de viagens, questão de intervalo durante as viagens, essa questão também aí da listagem, aí, que ficou comprovado que teve um empregado lá que teve um parente que foi admitido, então essa questão foi afastada por isso. Teve uma outra questão também do prêmio de incentivo que era concedido àqueles que aposentassem. A testemunha falou isso. Então, está tudo examinadas todas essas questões aqui dessa forma, que qualquer dúvida posteriormente nós poderemos esclarecer oportunamente. Não há dúvida. Doutor Anemar. Estou inteiramente de acordo com o voto do relator. E o doutor Marcelo. Estou acompanhando integralmente. A decisão unânime nos termos do voto do relator. Boa tarde. O próximo é o número 1 da pauta, que é o RO 10.001, 89/2015, inscrito o Dr. Paulo Henrique Monteiro de Barros, pela recorrente reclamada. Doutor Zé Murilo, para a leitura da conclusão. Pois não. Deixa eu só acabar de ajeitar ali. Senhor presidente, eu conheço os recursos do mérito dolo parcial provimento, ao da reclamada para deixar expresso que é devido o pagamento em dobro das horas trabalhadas em feriados apenas quando não compensados, conforme se apurar pelos contores de frequência. Ao da reclamante para fixar o valor da restituição dos uniformes de R$200 de forma semestral. Fixar o valor da restituição em R$200 de forma semestral e não em parcela única, excluindo-se o primeiro semestre trabalhado e o período de licença maternidade. Manter o valor arbitrado da condenação por ainda compatível. É meu voto. O senhor tem a palavra, doutor. Excelentíssimo senhor presidente, ilustres componentes da Igreja Turma, qual saúdo na pessoa do ilustre relator. A questão do processo vem a minha patrocinadora Óticas do Povo sofrendo cabalmente com uma questão do conluio de ex-empregados e que estão por tratar os nossos registros de ponto e parcelas acessórias como uso de uniforme, dentre outras que eles alegam material, de que não os utilizam, e por mais que a empresa faça as suas provas nos autos, no sentido de demonstrar que, mesmo não tendo 10 empregados, traz ao feito folhas de ponto devidamente rubricadas diariamente e em horários compatíveis com aqueles que são praticados e, evidentemente, compatíveis com a legislação no que tange ao artigo 74 da CLT,
vem sofrendo com a desconstituição de sua fonte de prova através de depoimentos que, evidentemente, estão sendo claramente, até em outras turmas, já apurados a questão da composição do interesse na causa e do favor a prestar. Motivo pelo qual, Vossas Excelências, eu venho, no meu recurso, combatê-los de forma peremptória. Não em aspecto de querer vencer aqui a súmula 357 do Colégio Tribunal Superior do Trabalho. Mas não podemos, em forma horizontal e uma forma mais detalhada, passar por cima do favor a prestar desses empregados que são patrocinados por um mesmo empregado e têm os mesmos pedidos. Essas questões elas têm que ser vistas e têm que ser apuradas com uma cuidade de melhor fonte para a condenação ou para a não condenação. Desta forma, viemos sofrendo com essa questão, a título, inclusive, ilustre relator, da questão dos uniformes. O que é o uniforme? Não existe a utilização do uniforme dentro da Óticas do Povo. O que se recomenda é a utilização de roupas comuns, que seja uma calça preta, um sapato da forma, apenas a recomendação. Não existe nenhum logo, não existe nada, e é fornecida aos empregados um guarda-pó para o trato com essas pessoas. Essas são as considerações que faço, pedindo, inclusive, a reavaliação do ilustre relator, com referência a esses pontos, sobretudo da conduta dessas testemunhas, o qual vemos combatendo aqui, nessa tribuna, aqui nesse tribunal, essa questão, e que, graças a Deus, temos saído vitoriosos em algumas causas, em alguns pontos. Tá? Então, portanto, a questão da hora extra, o qual eu peço a revisão do julgado nesses pontos. Como a questão básica, ela reverter praticamente na questão das horas extras e da questão do uniforme, é o que eu tenho a requerer, a revisão desses pontos. Muito obrigado. Pois não, doutor Zé Murilo. Senhor presidente, essa questão aí de testemunha, para a gente é uma coisa difícil mesmo. Eu sou, infelizmente, tem essa súmula. Eu acho que se o empregado tem ação contra a empresa, independentemente de que ele está pleiteando, eu acho que tem que ser impedido de depor. A suspeição é óbvia, o interesse é óbvio, não há dúvida. Ainda mais quando está pleiteando a mesma coisa, que acaba acontecendo isso, que desconstitui cartão, a empresa fica ali, a Deus dará, quer dizer, não tem jeito. Mas, infelizmente, o TST tem entendido dessa forma, ainda que seja a mesma matéria, tem entendido que não há suspeição. Eu, por questão até de disciplina judiciária, que entendo e aplico dessa forma, mas acho que realmente não poderia ser dessa forma, não. Você vai falar assim, mas a prova fica difícil. Eu acho que se você tivesse uma empresa que só tem 2 empregados ou 3 empregados, acho que, claro, se os 3 entram na justiça, um tem que ser testemunha do outro, não tem jeito. Quem vai ser mais testemunha? Mas se você tem a oportunidade de ter outras testemunhas, não há razão para que seja aquela testemunha, né? Mas, infelizmente, eu me curvo a esse entendimento do TST e por isso que eu estou mantendo a decisão. Agora, com o novo Mas CPC, sei que é lamentável. Com o novo CPC, nós temos mesmo que aplicar a jurisprudência simulada, não tem outra, Até isso. não tem outra solução. Doutor Anemar. Senhor presidente, eu estou acompanhando o relator, essa questão, rapidamente, essa questão da testemunha tem dos dois lados, né? O doutor Zé Murilo está coberto de razão. Eu acho difícil até de refutar os argumentos dele. Mas, por outro lado, se for olhar a questão, por exemplo, esse caso, 2 empregados, então, se fosse possível, então um deles tinha que ficar prejudicado. Né? Um deles ficar prejudicado. Agora, só que testemunha, todos nós sabemos, não é aquele camarada que fica se oferecendo, quer que eu seja sua testemunha no processo? Não, o camarada tem que catar no laço. Às vezes, tem que trocar favor mesmo, não favor de falar o que o outro quer, mas favor de ir lá para poder testemunhar. São dois pesos que, na minha visão, eles se equilibram. Então, vem o TST e edita essa súmula 357 aqui, nós temos que acabar seguindo. Né? Uma questão fática? Pode? Já tivemos casos, Excelências, em que o próprio depoimento foi usado, e em outro processo foi usado o processo dela. Chega a esse absurdo. Agora, lidar com isso tem sido uma batalha inglória, porque é de fato. Então, eu argumento sempre, não
na invalidação da súmula, porque eu acho que eu não teria muita chance de vir aqui tentar invalidar, mas sim com fulcro no que determina o artigo 447, parágrafo 3º do Código Civil atual. Muito obrigado. Doutor Marcelo, como vota? Senhor presidente, eu estou acompanhando o relator. Agora, com relação, eu queria só dizer algumas palavras com relação à dificuldade, seja do autor ou do réu, de produzir prova testemunhal, que seja na perspectiva da douta sustentação, seja de reclamante ou reclamado, quer dizer, a prova ela é substancialmente um problema, uma questão ônus da parte, né? Não se pode transferir para os ombros do julgador uma culpa, da dificuldade que a parte tem em produzir a prova, né? O juiz não pode ir lá e procurar uma testemunha e trazer para depor em juízo. Quer dizer, a parte pode produzir prova contrária a esses depoimentos, né? Ela tem uma via criminal aberta, né? Ela pode utilizar, estão mentindo o juiz. Agora, quando fica a reclamação, olha, ela faltou com a verdade, mas eu preciso julgar de acordo com elementos, né? Eu não posso julgar de acordo. Então, a parte ela tem vários meios processuais de levar testemunha para depor, né? Testemunha que vai dizer o contrário do que essas estão dizendo que o ponto é sim verídico. O juiz pode produzir uma cariação, pode determinar a abertura de um procedimento criminal. A empresa tem até hoje essa possibilidade, olha, eu estou sendo vítima de um conluio de testemunhas, e, quer dizer, existe uma série de mecanismos jurídicos. Agora, o juiz não pode julgar contra a prova dos autos. Por esses fundamentos, eu estou acompanhando o ilustre relator. Então, eu proclamo que a decisão é unânime nos termos do voto do relator. Muito obrigado. Boa tarde. Agora a pauta do doutor. Pauta do doutor Zé Murilo. Os demais. Tem uma divergência apenas no número 23, divergência do doutor Marcelo, quanto ao tempo à disposição. 23, doutora Ana. Eu não sei o que aconteceu, que eu teria feito a observação nesse processo, ou foi em um outro que eu imaginei que fosse esse. É aquela discussão que nós estamos debatendo aqui. Decidimos que íamos seguir a súmula do TST, que o doutor realmente estão seguindo, né? Do TST, não, do tribunal. Agora, aqui nós estamos diante da possibilidade de não cumprir, não seguir a súmula do TST, como o doutor juiz Marcelo colocou aqui. A súmula 429 é bem nesse sentido. Ela não diz respeito aos minutos registrados. Ela fala... Não, a 429. A que fala registrado é a 366. A 429 fala lá que não pode... A que fala que não pode haver negociação coletiva é que são os minutos registrados. Né? Não, pois mas a súmula 429, estou falando, a 449. Tudo que extrapola o parágrafo 1º do artigo 58, eu acho isso um absurdo. Eu acho um absurdo. Não, mas deixa eu ver. Isso. Tempo de exposição. Não, isso aí, não sei se é felizmente ou infelizmente, doutor Marcelo, vai mudar agora. Diz que é nula a negociação. Só anula aqueles registrados, cara. Não, sem registro, não. Extrapolou o parâmetro do parágrafo 1º do artigo 58. A partir da vigência da Lei 10.543 de 2001, que acrescentou o parágrafo 1º do artigo 52 da CLT, não mais prevalece cláusula prevista em convenção ou acordo coletivo que elas testem o limite de 5 minutos que antecedem e sucedem a jornada de trabalho para fim de apuração das horas extras, ou seja, se é registrado, se não é registrado. Eu acho que aqui, no caso, inclusive, aplica aquela nossa IUJ. A IUJ aqui não proíbe, a IUJ fala que é tempo à disposição. Isso eu entendo que é tempo à disposição. Agora, eu só acho que pode negociar, porque não é matéria de ordem pública e nada. E o Supremo, nós estamos aquela decisão do teoria, então rodou por água abaixo, nós não nem tomamos conhecimento dela mais. Só porque o homem morreu, o negócio morreu também, não acho que não é assim. A decisão dele está aí. Agora, nós estamos aplicando, eu acho que tem que aplicar, porque se você falar assim, mas isso aí é matéria de ordem pública, é problema de horário de intervalo, é problema disso, daquilo. Não, é problema do cara tomar café, trocando uniforme, que matéria de ordem pública. Mas tem tanta... Tem um precedente dessa súmula. Está por 2 meses, doutor. Tem um precedente dessa súmula que foi pactuado na convenção 12 minutos para troca de uniforme ou café. Não se considerou. O tribunal anulou porque ofende o patamar mínimo civilizatório e a dignidade humana, o que eu discordo. Mas está lá. Vai acabar agora. Eu acho que vai acabar. Essa é a... Então, senhor presidente, eu nesse caso aqui... quero até pedir, mas aí eu fico dizendo, não tem problema. Quer dizer,
reconheço o recurso do provimento parcial para excluir, não, só nego provimento. Nega provimento vencido o relator Vencido nesse aspecto. que excluía as horas extras. Faça adequação sem problema nenhum. Então, proclamo que a turma conheceu, negou o provimento, vencido parcialmente o relator, que excluía as horas extras e reflexos decorrentes dos minutos residuais. Mas não, né? Os demais votos, doutor Zé Murilo, não têm divergência. Também de acordo. Plenamente de acordo, então proclamo que os demais votos foram julgados à unanimidade nos termos do voto do relator. Passamos aos votos do doutor Anemar. Pauta do doutor relator, do doutor Anemar como relator, segundo votante, doutor Marcelo, terceiro votante, doutor Rogério. Quais são as duas suas, Marcelo? O primeiro é o número 429. 12 da pauta, que é o RO 10.372-50-2015. Inscrito, doutor Rafael Andrade Pena, pelo recorrente reclamante. 12. Doutor Anemar. Esse é do celular, né? Eu já trouxe, já vou fazer a leitura aqui da conclusão, senhor presidente, que eu mandei retificar. Só para conferir se foi retificado. Eu estou conhecendo o recurso, os recursos ordinários interpostos pelas partes, no mérito. Estou dando parcial provimento ao recurso do autor para excluir da condenação a autorização para a dedução das parcelas comprovadamente pagas a idêntico título, ao recurso da reclamada para manter a justa causa aplicada e decotar, por isso, da condenação, aviso prévio 30 dias, 5 dozeavos de férias proporcionais, mais um terço, 5 dozeavos de 13º salário proporcional, indenização de 40% do fundo de garantia, bem como a entrega das guias de TRCT e do seguro-desemprego. E ainda, para decotar a condenação, a indenização por danos morais, conforme a fundamentação, estou reduzindo o valor da condenação para R$14 mil, senhor presidente. 429 não fala isso. Não. E ficando vencido quanto à questão da justa causa. Fica vencido o relator quanto à justa causa. O senhor tem a palavra? O senhor fala pela empresa ou pelo Ronaldo? Pelo reclamante, Ronaldo. 449. Sentir o senhor desembargador presidente, demais colegas da igreja turma, data máxima vênia do voto condutor, entendemos que, no caso dos autos, a justa causa não se sustentaria. Não, mas não é essa. Apenas para a gente poder situar qual foi a situação fática que levou trazer a gente aqui na tribuna. O reclamante trabalhava para a EMIV, promovendo instalação de cercas elétricas e tinha por hábito, junto com os colegas dele de trabalho, de lanchar numa padaria próximo à sede da EMIV. Um certo dia, encontrou um celular à mesa do restaurante, perguntou aos presentes, ninguém respondeu, perguntou à caixa se era de alguém, não obteve resposta positiva, acreditou que pudesse ser de algum dos outros colegas que tinham lanchado antes dele. Levou o celular e, como fazia serviço externo, numa dessas atividades dele, antes de retornar para a empresa para o almoço, foi contactado pelo seu superintendente, que questionou se ele estava com o celular. Ele falou assim, sim, encontrei um celular no restaurante e estava levando para a empresa para poder averiguar com o pessoal que tinha saído antes de mim se esse celular pertencia a algum deles. O superintendente falou assim, não, pode vir para a empresa, que ao chegar aqui, iremos te mostrar de quem que é a pessoa. Pois bem, ele abandonou o posto de trabalho, trabalhava em dupla com outro colega, voltou à sede da empresa e lá foi comunicado de que esse celular pertencia a uma outra pessoa que não tinha qualquer relação com a empresa, que tinha lanchado, sim, no restaurante e que tinha deixado cair o celular. A ordem era para voltar, ele voltou e entregou o celular. Acontece que, por conta dessa procura dessa pessoa junto à EMIV, a EMIV entendeu que o reclamante tinha faltado de forma grave ao trabalho e que seria motivo de justa causa, porque essa pessoa que tinha perdido o celular
pediu, retornou à padaria, e ao retornar à padaria pediu o sistema de câmeras e viu que o reclamante localizou sim o celular sobre a mesa, pegou, perguntou para a caixa e saiu, achando se tratar de um celular, um aparelho de celular de um outro colega. Em momento algum, a notícia de furto, de extravio, nada. Tanto é que essa senhora nem promoveu qualquer tipo de representação criminal. O celular foi devolvido, contudo, a EMIV, pelo fato de ter sido acionado quando localizado pela câmera de circuito interno de TV da padaria, que o reclamante estava com o uniforme da EMIV, a EMIV falou o seguinte: olha, eu não tenho nada a ver com esse cidadão, entre aspas, pegou o celular por culpa dele, mas ele, como funcionário meu, será severamente repreendido. Aplicou uma justa causa no reclamante, que nunca teve histórico nenhum de falta, de advertência, nada. Enquanto o reclamante era comunicado a sua dispensa por justa causa, a empresa inteira já sabia que já sabia do fato, segundo a versão da reclamada, e já colocava a pecha no reclamante de ladrão, de mãos leves. Isso tudo foi relatado nos autos. Tanto é que, na gravação que foi trazida aos autos, que não foi objeto de impugnação por parte da reclamada, o próprio superintendente que foi comunicar ao reclamante da justa causa apontou: Ronan, você me desculpe, eu não tenho nada contra você. Você, inclusive, seria um objeto de uma promoção no futuro, porque está se destacando no serviço. Mas, pelo fato dessa senhora ter vindo aqui, associado à EMIV, o desaparecimento do celular dela, que foi restituído à mesma, que a mesma também não promoveu qualquer tipo de ação criminal ou algo que o valha. Não teve prejuízo nenhum. Infelizmente, eu vou ter que dispensar por justa causa, porque essa é a política da empresa. Entendemos que a justa causa é a pena máxima. Isso aí é a jurisprudência pacífica. Mas não entendemos também, em que pese os fatos terem sido conduzidos dessa forma, que não traria elementos para a configuração da justa causa. Então, nesses termos, Excelência, pugnaríamos pelo não acompanhamento do voto condutor, que não fosse dado provimento ao apelo da reclamada e que, a partir do momento de considerando-se injusta a justa causa promovida e considerando-se ilegal a divulgação de toda essa situação que causou junto ao reclamante severa abalo moral a partir do momento de que, durante toda a comunidade de trabalhadores que lhe pertencia, todo mundo apontar-lhe o dedo com sentido negativo e pejorativo, ensejaria, data máxima vênia, a condenação em danos morais. A gente tem que... Eu gostaria de deixar claro aqui, Excelência, que toda essa situação foi comprovada nos autos, através das testemunhas e até mesmo através do áudio que foi trazido aos autos, que não foi objeto de impugnação por parte da reclamada. Sabemos que vivemos num país onde muitas coisas erradas acontecem. Não podemos fechar os olhos para isso, mas, nesse caso em questão, o reclamante não subtraiu bem alheio de ninguém. Todas as testemunhas, inclusive a pessoa que fazia serviço juntamente com o reclamante, que também estava na padaria, tinha ciência que o reclamante ia perguntar para os colegas, porque perguntou-se à caixa, ela não soube responder, perguntou-se aos outros colegas que estavam na padaria, eles não souberam responder, e ainda assim, após a entrega do celular a quem de direito, o reclamante foi apenado, injustamente, data máxima vênia, com a aplicação da justa causa. Então, nesses termos, Excelência, pugnaria pelo não acompanhamento do voto do ilustre relator, data máxima vênia, e que fosse dado provimento ao recurso do reclamante também nos demais temas. Pois não. Eu vou poupar o relator, porque o voto do relator era mantendo a sentença. Então, como a divergência foi o doutor Marcelo, e eu também acompanhei a divergência, nós vamos dar a fundamentação para o senhor com relação à justa causa, porque o relator, nesse ponto, está ficando vencido. Doutor Marcelo. Senhor presidente, nós temos a questão aqui não é nem de relação de emprego,
de hipossuficiência, de responsabilidade. O trabalhador ele é responsável, ele não é irresponsável. Então, a minha perspectiva é da responsabilidade dele. Também a minha perspectiva não é se houve ou não houve crime, em face da independência dessa perspectiva na esfera criminal, na esfera trabalhista. Então, é muito comum você ir num bar, ir num local, fazendo audiência lá na primeira instância, é comum o advogado, à parte, esquecer o celular na mesa, a gente pega o celular, deixa na secretaria, no restaurante leva-se o celular para o caixa, para o gerente, para o dono, ó, se alguém esqueceu o celular aqui, vai posteriormente vir, né, e reclamar o celular. O reclamante pegou o celular, colocou no bolso e foi embora. Apurou-se através de câmera de um sistema que era ele no estado, falou, ó, aí ele falou que está comigo, que devolveu. Então, eu entendo que é um comportamento que afeta a fidúcia da relação de emprego. Se há crime ou não há crime, eu não vou entrar nessa discussão. Quer dizer, ninguém escapa da própria causa, o juiz julgando, mas esses fatos já aconteceram com conhecidos meus, já aconteceu com minha esposa, com meu filho, de esquecer o celular, de rastrear, de desaparecer. Aí você aperta um botão daquele celular, o celular apita, está com o garçom, já está em casa. Aí ele é flagrado, o dono liga e vem e devolve o celular. Então, eu acho, do ponto de vista de um cidadão que sabe o que é certo, o que é errado, né, o que pode ser feito, eu acho que a falta grave, na perspectiva da fidúcia do contrato, ela está caracterizada por isso, e são os fundamentos, resumidamente. Senhor presidente, deixa eu completar, porque eu recebi essa divergência, eu sou o terceiro. Então, tinha divergência do doutor Marcelo, eu fui olhar o processo. Realmente, a situação é essa. Ele encontrou o celular, eu não vi prova de que ele tinha procurado, porque o certo seria ele entregar o celular lá. Olha, acharam aqui, vou avisar meus colegas, não sei se é de algum colega, mas deixaram aqui, entregar lá no caixa da padaria. Mas eu não vi prova de que ele tenha procurado saber de quem era. O que tem nos autos é que a dona voltou e foi identificado pela câmera de vídeo, é o empregado da EMIV. Então, quer dizer, aí depõe contra a imagem da empresa, não é? Porque foi o empregado da EMIV que pegou e levou. Isso é o que tem no processo. Então, realmente, a empresa foi... a imagem dela ficou comprometida, porque é o empregado dela. Então, são as razões, a dona voltou, pegaram o circuito interno, identificaram quem era e tal, e ele devolveu. A dona realmente não tem interesse em abrir processo criminal nem nada, ela queria o telefone dela. Então, essas são as razões pelas quais eu acompanhei a divergência. Pela uma questão fática, senhor. Doutor, deixa ele falar lá. Não, senhor presidente, só porque só as circunstâncias com que ocorreram esses fatos aqui, pode levar a várias conclusões. Então, para decidir da forma aqui, eu levei em consideração duas questões. Para mim, além de não ter ficado cabalmente demonstrado a intenção dele, que o objetivo dele era ficar para ele, teve discussão dentro da empresa, conversou com vários colegas dentro da empresa, e também, senhor presidente, prestigiar o juiz de primeiro grau, porque ele que foi tete a tete com os testemunhas. Então, eu confesso a Vossa Excelência que o que o doutor Márcio colocou aqui é muito apropriado, que ele fala o seguinte: a obrigação dele é chegar lá no balcão da padaria, lá no caixa, né, onde é que ele conversou, e falar, ó, que tem um celular caixa em cima da mesa, está aqui, ó, alguém vai buscar aqui de volta. Né? Mas ele não fez isso, ou seja, não está certo, não. Eu levei em conta vários outros fatores, e, sobretudo, o fato do juiz de primeiro grau ter ficado frente a frente com essas pessoas. Isso, realmente, ele teria que ter devolvido na hora lá e não esperar ser identificado por uma câmera de vídeo com o uniforme da EMIV. O senhor quer falar alguma coisa? Só um esclarecimento fático, senhor presidente. A testemunha, Douglas Júlio, no depoimento dela, ela fala aqui que estava com o reclamante no dia da dispensa do reclamante. E que... Só um minutinho, quer ver? Que no dia da dispensa o reclamante estava com este tomando café na padaria, quando o reclamante encontrou o celular. Que após o reclamante perguntar se o aparelho era de alguém que estava na padaria e ter obtido a resposta negativa, ficou de posse desse acreditando que pudesse ser de algum empregado reclamada, uma vez que muitos deles se deslocavam à padaria para tomar café.
Ou seja, data máxima vênia, a testemunha comprovou que houve a tentativa. Mas o vídeo não mostra isso, doutor. O vídeo não mostra isso. Realmente testemunha, levada por ele, a colega dele, mas o vídeo não mostra isso, não. Mas não há vídeo, então, não. Eu proclamo, então, que o ilustre relator já leu o provimento, o do autor foi para excluir essa compensação, essa dedução de parcelas comprovadamente pagas ao mesmo título, e o da reclamada para decotar, para reconhecer a justa causa, excluir as parcelas pagas a título de dispensa imotivada e também a indenização por danos morais. Então, esse é o resultado que eu proclamo e o ilustre relator vai adequar, ficou vencido na questão relativa à justa causa. Muito obrigado, boa tarde a todos. Pois não. Próximo. Número 10 da pauta, RO 10.363/94/2016, inscrito o Dr. Marcos Castro Batista de Oliveira, pela recorrida, que é reclamada. Doutora Anemar, com a palavra. Eu estou conhecendo e negando provimento, senhor presidente. Conheceu e negou o provimento, doutor Marcelo? De acordo. Eu também de acordo. Decisão foi unânime, viu? Próximo. Não tem mais advogado inscrito. Nenhum mais, doutora Anemar. Mais alguma divergência? Vamos ver aqui. O senhor é doutor Rogério, né? Doutor Pedro? Qual que é? É porque agora vai encerrar do doutor Anemar. Não, imagina. Bom, eu estou vencido no 6, pelo que me parece, né? No 3, o doutor Marcelo ficou vencido. Não, no 3... Não, o 3 eu... o 3 estou com o relator, 6... Eu fiz uma divergência no 6, estou vencido. Sim, senhor. O 12 já foi julgado. É o que tinha menos. 27, vencido. Eu fiquei vencido? Vencido, nego provimento. 27. Número 29, tem uma divergência do doutor Marcelo quanto à indenização por assédio moral. Eu estou vencido. Sim. Esse aqui eu estou acompanhando o relator. Mas... Então, eu proclamo que os demais votos do doutor Anemar prevaleceu a conclusão de Sua Excelência, com algumas divergências pontuais que já estão registradas e adequadas no voto. Então, vamos à frente. Pauta da relatoria do Dr. Rogério, segundo votante, Dr. José Murilo, terceiro votante, Dr. Anemar. Primeiro é o número 22 da pauta, que é o RO 10.708/09/2016. Inscrito Dr. Pedro Gustavo Sarmento Costa, pelo recorrido. É o reclamante. Pelo recorrido, reclamante, Fiat. Eu conheço e nego provimento. Doutor Zé Murilo. Estou de acordo. Doutor Anemar. Também estou de acordo. É decisão unânime. Muito obrigado. Próximo. Número 2 da pauta é o RO 10.076/60/2015. Inscrito Dr. Marcos Castro Batista de Oliveira, pela recorrente, que é reclamada intervias. Eu conheço dos recursos do reclamante e da segunda reclamada, e dou desprovimento parcial da segunda reclamada para exonerá-la da responsabilidade subsidiária que lhe foi imposta na origem, julgando improcedente a reclamação com relação a ela e prejudicadas as demais matérias veiculadas no seu apelo. Ao do autor, para, 1, majorar o valor da indenização por danos materiais para R$ 165.619,96. 2, acrescer a condenação ao pagamento de indenização por danos estéticos no importe de R$ 20.000. Declarar a rescisão direta do contrato de trabalho e fixar o término do pacto laboral em 21/7/2016. Data a ser anotada na CTPS, sob pena de incidência da multa fixada na sentença. Condenar a primeira ré ao pagamento de indenização substitutiva da estabilidade acidentária entre 14/2/2016 e 14/2/2017, com base no salário mensal anotado na CTPS de R$ 1.300, acrescido das férias com 1/3, do 13º salário do FGTS com 40%, conforme se apurar a liquidação, determina a incidência de juros e correção monetária na forma da lei e declaro, para os fins do artigo 832, parágrafo 3º da CLT, a natureza indenizatória das parcelas previstas no artigo 29, parágrafo 9º da Lei 8.212/91. Elevo o valor da condenação para R$ 260.000, com custas pela primeira ré de R$ 5.200, facultada a segunda reclamada, a restituição do valor recolhido através da guia GRU
de ID 400E91A, mediante procedimento administrativo próprio. O senhor fala pela segunda reclamada. Pela segunda reclamada, que eu estou excluindo ali. O senhor tem alguma coisa... Eu poderia guardar uma eventual Pode. divergência E o quanto doutor Zé ao Murilo? tópico. E o doutor Anemar? Presidente, eu coloquei, só é porque, a razão por que eu coloquei uma divergência com relação a se negar provimento de recurso à segunda reclamada, é porque tem dois contratos, um de aluguel, né? Um de aluguel de bens móveis, que é a carreta, e o outro que é um contrato de partilha de prestação de serviços, e inclusive tirar a cláusula que diz que o objeto do contrato é o transporte de carga que serão determinadas pela contratante, a segunda reclamada. Então, isso que me chamou a atenção, né? E eu estou imaginando que ela teria essa responsabilidade, e mesmo assim subsidiária, que não é a hipótese aqui da lei, daquele transportador autônomo de carga, da lei 11.442. Aqui é o caso do empregado, o reclamante era empregado da primeira reclamada, trabalhava transportando para vários outros, inclusive para a segunda reclamada. Só isso, presidente. Mas eu sei que a votação é muito fundamental e eu vou só ficar vencido. Ficou vencido, doutor Anemar, quanto à responsabilidade subsidiária da segunda ré. Boa tarde a todos. Boa tarde, obrigado. doutor. Agora o número 5 da pauta, que é o RO 10.229-30-2016. Inscrito o doutor Fernando de Castro Neves pela recorrente que é reclamada. Spal Indústria. São dois recursos, do reclamante e da reclamada. O da reclamada tem uma preliminar de não conhecimento, que eu estou rejeitando e apreciando os dois recursos e provendo da reclamada, por entender que realmente não há prova da citação válida. O AR não voltou, o Correio não confirmou a entrega. É uma empresa, essa Spal, Indústria Brasileira de Bebidas, é uma empresa da Coca-Cola, né, que entrega refrigerante. Isso é freguês nosso aqui. Então não há nenhuma razão para ela não ter comparecido e não há prova de que a citação foi realizada na forma da lei. Os Correios foram ouvidos, não confirmaram a entrega. Então, eu estou conhecendo de ambos os recursos, no mérito, dando provimento ao recurso da reclamada para afastar a revelia e, por conseguinte, cassar a sentença, determinando o retorno dos autos à vara de origem para regular a citação da ré, com devido prosseguimento do feito e pronação de nova sentença, como se entender de direito, prejudicada a análise do restante do apelo. O recurso do reclamante também prejudicado. Estou de acordo. Doutor Murilo, de acordo, doutor Anemar? Só para a questão do AR, é porque foi colocado aqui, não foi recebido o AR. Mas o AR foi abolido pela... parece que por economia, né? Que o Correio mesmo manifestou aqui. O Correio não soube... Só uma ponderação nesse ponto, acho que é importante também. Nós até colocamos no recurso, existe um convênio do tribunal com os Correios, e o tribunal remunera os Correios em cada notificação que é entregue. Quando não é entregue, ele não remunera. Então, o Correio tem a obrigação de informar, e ele não informou. O que eu fiquei sabendo na reunião que nós fizemos lá com o presidente é que suprimiu-se o AR por economia, o tribunal está em crise, falta de verba, suprimiu-se. Agora, essa situação, essa remuneração aí, eu não sei se ela procede. Deve ter. Mas ele tem meios para saber. Pois é, e aqui nesse caso ele foi ouvido, o juiz deu audiência 2 vezes, ouviu os Correios e não... Aqui a empresa fez aquilo que manda a sua. Não tem prova. Não. E é uma empresa que quase toda semana tem recurso. Não tem... hoje nós temos 1.500 processos. Não tem justificativa para essa revelia. Não. Então, eu proclamo que a decisão é unânime nesse termo. Até logo a todos. Boa tarde. Boa tarde. Agora a pauta. A pauta. Vamos ver mais divergências. Qual que é a primeira? Número 13. 13. Essa eu já adequei. É a questão da... Multa progressiva. A multa progressiva. Eu mandei avisar lá no gabinete que eu estava acompanhando. Essa eu já adequei, viu? Na verdade, eu vou fazer a conta mais ou menos, eu percebi que os valores do sindicato estão cobrando, como prevaleceu os cálculos do sindicato... Exato. Eu coloquei lá, fundamentei e falei que vai ser pago conforme fundamentação. Então, está bem explícito na fundamentação. Tranquilo, com certeza. O 13 está... Qual que é o outro? Agora o número 19. O 19, isso. Eu também divergi desse voto. Eu divergi do assistente, ele falou